É lógico que ela pode chegar um pouquinho mais para frente, mas você quer saber a velocidade mínima para ela cair aqui, sem ficar encostando no chão. O que a gente pode fazer aqui? Se eu quero descobrir a velocidade, o que a gente pode estudar? Lembrando que a gente está trabalhando com um objeto que está se movimentando de forma circular. Gravidade, e ele quer saber a velocidade. O que a gente pode fazer? Energia é mv ao quadrado sobre 2, concorda? Hã? 1 sobre R? Isso, mas isso é centrípeta, né? Força centrípeta. Beleza? É na força que você tem velocidade e o raio da trajetória curvilínea, sim ou não? Então você vai aplicar as forças que estão atuando na bolinha. Quais são as forças que atuam na bolinha nesse instante? A força peso vertical para baixo, normal, nesse caso vertical para cima. O que mais? Se ela está em repouso, é só isso, sim ou não? Só que no instante em que ela adquire essa velocidade mínima, ela vai começar a se movimentar. E ela vai fazer um movimento circular, semicircular pelo menos, sim ou não? Qual é a força resultante que é a força resultante no movimento circular? É uma força resultante aleatória ou tem um nome específico? A gente acabou de falar. Que puxa para o centro centrípeta. Então, a força resultante centrípeta, tudo bem? Vai ser igual a força peso menos a normal, sim ou não? Dúvidas? Só que o que o exercício diz? Ele não quer que a bola encoste no morro, sim ou não? Se a bola não encostar no morro, qual dessas três forças, que na verdade você só tem duas ali, porque a resultante, a centrípeta é resultante, qual das duas? Peso ou normal tem que ser 0? Normal. O objeto está falando que ele quer que a velocidade da bola seja a velocidade mínima para ela. Foi lançada para lá, aí ela vai fazer isso. Sim ou não? Sem encostar no chão. No caso, na superfície de contato, que é esse morro. Ele está chamando de morro isso, tudo bem? Se ele não encosta no morro, qual que é o valor da normal? 0. Tudo bem? Então, você vai lembrar, vamos abrir que a força resultante centrípeta. M, nesse caso é o V0, né? Ao quadrado sobre o raio, sim ou não? Porque a força, então, é massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre o raio. Dúvidas? Como que calcular peso? Massa vezes gravidade, sim ou não? O que a gente pode fazer? Corta, corta, sim ou não? Ele não quer saber a velocidade? Isola. Isolando a velocidade, o R vai para o outro lado. Então, V0 ao quadrado é igual a G vezes R. A velocidade inicial é raiz de G vezes R. Beleza? Tranquilo, né? É, porque ele falou que não vai encostar. Se ele fala que não encosta, não tem como ter força de contato. Porque a força-peso e a centrípeta não dependem da normal. Aham. Sim. Já ficou com medo, né? Oi, tudo bem? Oi? Vamos à 9, então. Tentem fazer a 9. É a listinha. Consigo terminar?
Em um determinado instante, um objeto é abandonado de uma altura h do solo. Está desenhado aqui. E 2 segundos mais tarde, outro objeto é abandonado de uma altura h 120 metros abaixo de h. Tudo bem? Determine o valor h em metros, sabendo que os dois objetos chegam juntos ao solo e a aceleração da gravidade é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o exercício aí está dizendo para vocês que tem dois objetos se movimentando. O primeiro está a uma altura h e o outro está a 120 metros abaixo, né? Dúvidas até aqui? E aí o exercício fala que eles chegam no solo no mesmo tempo. Então, o que há em comum entre os dois é o tempo, só que esse daqui saiu 2 segundos depois. Tudo bem? Então, esse cai, 1, 2, esse cai. Dúvidas? Eles estão submetidos à aceleração da gravidade e a pergunta é a altura maior que está acontecendo na primeira situação. Dúvidas? Então, aqui só ajustando o desenho, né, que aí faz parecer que até o chão é 120, não é isso. Ai, ai. Tudo bem? Dúvidas? Então, aqui tem a bolinha que caiu primeiro. A gente está na lista, tá? Fazendo exercício 9. Primeira bolinha, cai de uma altura h, num tempo t. Segunda bolinha, cai 120 metros abaixo da altura grandona. Tudo bem? Essa altura aqui eu não sei, até o chão eu não sei. Eu só sei que ela está abaixo de 120 de h, certo? E ela vai demorar o mesmo tempo para cair, ou seja, essa daqui é mais rápida, certo? A velocidade dessa bola é mais rápida para cair junto, certo? Só que o tempo de queda dessa bola é tempo menos, o mesmo tempo daqui, menos 2, porque ela está 2 segundos atrasada na queda. Dúvidas? Vocês poderiam escrever aqui t menos 2 ou aqui t mais 2, tanto faz, é a mesma coisa. Tranquilo? Então, o exercício quer saber o valor desse h. Então, a gente tem que escrever a equação para esse movimento, a equação para esse movimento e, através desse t, que é comum entre os dois, achar o valor de h. Dúvidas? Então, vou escrever. Que tipo de movimento é esse? Uniforme ou uniformemente variável? A velocidade varia ou a velocidade se mantém constante? Varia. Então, o movimento é uniformemente variado, inclusive é uma queda livre, sim ou não? Dúvidas? Vou chamar isso daqui de 1 e de 2 para vocês entenderem e acompanharem melhor. Então, para a primeira situação, se eu tenho a altura, eu tenho tempo, e a gente sabe que ele vai partir de uma velocidade ali, x qualquer, tudo bem? Que, se ele está sendo abandonado, a velocidade é 0 e ela aumenta, sim ou não? Ele não está sendo lançado, ele só foi solto. Se ele foi solto, a velocidade inicial, tanto para esse objeto quanto para esse, é 0. Dúvidas? Então, qual é a função que aparece espaço e tempo no movimento uniformemente variável? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Oi? Essa é o sorvetão, a do movimento uniforme que é sorvete, beleza? Dúvidas? Vou substituir
Nessa primeira situação, o que está acontecendo na primeira situação? Qual que é o espaço final? Ela sai daqui de cima e chega até o final. Qual que é o espaço final? A altura. Qual que é o espaço inicial? Se eu estou tratando que ela vai sair lá de cima, 0. Tudo bem? 0. Mais, qual que é a velocidade inicial? 0. O tempo é t, sim ou não? Mais, qual que é a aceleração que a bolinha está submetida? Gravidade. Está caindo. Tranquilo? Como ela está no mesmo sentido, a queda do objeto está no mesmo sentido da gravidade, ele vai ser o valor positivo, certo? Então vai ser gt ao quadrado sobre 2. Dúvidas? Simplificando aqui, h então é gt ao quadrado sobre 2, e o exercício diz pra gente que a gravidade é quanto? Ele falou pra gente considerar que g é igual a 10? Então, h é igual a 10, t ao quadrado sobre 2. Qual que é o valor de h, então, portanto? 5t ao quadrado. Então, é aqui que eu quero chegar. Essa é a tua resposta final? Não tem essas alternativas aí. Você tem que achar o valor do tempo, sim ou não? Para descobrir a altura agora. Dúvidas? Agora, o que a gente vai fazer? Olhar para o segundo objeto e fazer a mesma coisa, tudo bem? Tranquilo? De novo, que tipo de movimento a gente tem no segundo objeto? Não é movimento uniformemente variado de novo? Não é a mesma situação? Queda livre? Ótimo. Não vou repetir, vou usar a mesma equação. Qual que é a altura que esse objeto vai cair? 120, ele está abaixo de h, concorda? Ele só vai cair essa parte, sim ou não? Essa parte é quem, na verdade? É h, tudo bem. Ele vai cair daqui de cima até aqui embaixo. Isso é h, beleza, mas se você escrever hzinho, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa fazer uma relação com hzão. Quanto que é esse hzinho? Hã? Não dá para saber se é metade. Ele está 120 metros abaixo. Isso tudo aqui, ó, não é o hzão menos 120 metros? Que aí sobra só essa parte, correto? Dúvidas? Ótimo. Então, o ΔS final vai ser hzão menos 120. Qual que é o espaço inicial? 0. Velocidade inicial? 0. E gravidade 10, só que tem que tomar cuidado com o tempo aí, que o tempo é igual a quê? T menos 2, porque ele saiu depois. Dúvidas? Então vai ficar 0 mais 0 vezes T menos 2, que aqui vai dar 0 de qualquer forma, mais, já vou substituir o 10 aqui, tudo bem? Sobre 2, onde t menos 2 ao quadrado. Sim ou não? Simplificando, vai ficar h menos 120 é igual a 5 t menos 2 ao quadrado. Sim ou não? Pode substituir o h. Vocês viram no exercício anterior que h é... Aliás, na solução anterior que o h é 5t ao quadrado. Sim ou não? Você pode substituir ele aqui, certo? E aqui você abre. E você vai, inclusive, cortar o 5t ao quadrado. Tudo bem? Né? Eles estão em sinais, os mesmos sinais. Em lados opostos da igualdade, vai ficar 5t ao quadrado menos 120 é igual. Quanto que dá isso daqui? T ao quadrado menos 4t mais 4. Isso. Não é isso? Tudo isso vezes 5.
a isso vezes isso eu já posso cortar, não é? Depois que eu fizer a distributiva, aí vai sobrar menos 120 é igual a menos 20t mais 20, correto? Tranquilo? O 20 vem para cá. Negativo vai dar menos 140. Os dois lados estão negativos, multiplica tudo por menos 1. 140 dividido por 20, 7. Tudo bem? Então, t é igual a 7. Essa é a pergunta do exercício? Não. Aí eu retorno aqui em cima para achar o valor de H. 7 ao quadrado vezes 5 é a altura total. Beleza? Quarenta e 49 vezes 5, não é isso? Quanto dá? Metros? É, né? Tem alternativas? É, mas se a gente está usando a gravidade 10, então tem que ser em metro. Certo? Tem alternativa esse daí? Tentem fazer a 10 e 11, então. Eu. Essa 17 aqui. Deixa eu ler aqui. 17. Uma partícula com carga elétrica negativa encontra-se fixa num ponto do espaço. Uma segunda partícula de massa e carga positiva descreve um movimento circular uniforme de raio 10 centímetros em torno da primeira partícula, considerando que elas estejam isoladas no vácuo, desprezando suas interações. O módulo da velocidade linear da partícula positiva em torno da partícula negativa é igual a. Então, a carga elétrica descreve um movimento. Então, a carga elétrica positiva está girando ao redor da negativa. Então, tem duas forças agindo nelas. Não, sim. Eu estou um leve problema. Tá. Eu não estou sabendo qual vai ser a massa da força centrípeta. Então, a massa é da partícula que está sofrendo a ação da força. Então, é a partícula positiva, que é... 10 é menos 2 também. A maçã 10 é menos 1. Ah, é? Não. Então, não. Sim, mas a massa da partícula só da segunda. Também. As duas são 0,1? Não, é 10,8. Ah, não, a segunda é 0,1 e a carga, falei errado. A carga é 10,1. Ah, não, então tá certo. Ele está chamando a segunda da positiva. É. Aí essa massa, então, que você vai usar, 0,1 grama. Uhum. Aí o 0,1. Aí o raio também, 0,1.
Isso. Só que você vai precisar transformar esse 0,1 grama em quilograma. Porque o dado está em Newton, né? Isso. E o 10 centímetros você já passou para metro. É isso? 10 centímetros. Já. Cadê? 0,1. Uhum. Eu viajei então. Foi? É. Massa e carga. E aí? Número 10. Conseguiram? Deixa eu ver que eu não li ainda. Deixa eu ver também. Ai, gente. Que horror. É bom. Podemos? Número 10? Bem tranquila, né? Aplicação direta da equação. Diz o seguinte: um automóvel viaja em uma estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu desse veículo tem raio de 0,3 metros e gira em uma frequência de 900 rotações por minuto. A velocidade desse automóvel é de aproximadamente... Como? 28. Primeira coisa que a gente tem que fazer é reorganizar isso daqui, né? Porque a frequência está em rotações por minuto. A tua velocidade, considerando o raio igual a 0,3 metros, precisa ser respondida em metros por segundo. Então, a unidade de medida de velocidade é metros por segundo. Tem que reorganizar essa frequência e passar a frequência para hertz, porque hertz é 1 sobre segundo, sim ou não? Para transformar 900 rotações por minuto para segundo, o que a gente tem que fazer? Isso, tem que dividir isso daqui por 60. É uma rotação, 900 rotações a cada minuto. Então, dentro de um minuto tem 60 segundos, sim ou não? Eu vou fazer 900 dividido por 60, vai ficar 1 sobre segundo. Quanto que dá isso daqui? 90 dividido por 6. Então, a frequência vai ser igual a 15 Hz. E agora o que você faz com a frequência?
Velocidade é igual a 2πr sobre período, certo? Aí você sabe que o período é 1 sobre f, sim ou não? Substitui aqui, vai ficar velocidade é igual a 2πrf, certo? O exercício já deu tudo. 2 vezes 3,1 vezes 0,3 vezes 15. Isso é igual a 28 metros por segundo. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Agora vamos a 11. Mais uns minutinhos para vocês fazerem essa, então, um exercício de estática. Saúde. Ai, ai, ai. Não, tu dorme na questão mesmo, é possível. Você dorme na questão ou você bate a questão por dentro do dia? E à noite não dorme, né? Dorme? Você dorme na questão ou você faz questão por dentro? Vamos lá. Questão número 11. Terminaram? Dois apoios? Se você pensar qual vai deixar de exercer força. Se o menininho vai andando para cá, não tem mais a normal em A. Ainda que não produza o giro. É como se não tivesse lá. Isso.
que conseguiram a 11. É qual o valor? Isso, ótimo. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Vamos ler o exercício, né? Não li ainda. Uma barra plana de peso desprezível tem o comprimento de 10 metros e está simplesmente apoiada em dois suportes, nos pontos A e B, que distam 6 metros entre si e que mantém na posição horizontal. Uma das suas extremidades está apoiada em A e outra está presa a uma mola ideal vertical no teto de constante elástica igual a 25 newtons por metro. Conforme representado no desenho abaixo, um menino de peso 400 newtons caminha sobre a barra a partir do ponto B em direção à extremidade presa à mola. Quando o menino está à máxima distância D do ponto A, sem que a barra gire, a elongação da mola é de 40 centímetros. O valor da máxima distância D é de. Então, o que o exercício está dizendo para nós? Que nós temos uma barra de peso desprezível, massa desprezível, portanto. Nós temos esses dois cavaletes atuando aqui embaixo da barra e o menino estava em pé aqui no ponto B. Aí ele começa a andar para cá. Tudo bem? Se distanciando cada vez mais tanto do ponto B quanto do ponto A, que é o nosso ponto de referência. O exercício diz que a barra tem 10 metros de comprimento e que os cavaletes A e B estão distantes 6 metros um do outro. Isso sobra para nós que daqui até aqui vale quanto? 4. Eita, tô caindo. 4 metros é o total. E aí ele diz que tem aqui uma mola, que à medida que o menino vai andando, sai de B, o que vai acontecendo com essa mola? Vai esticando, sim ou não? Então tem uma força elástica atuando aqui, certo? E o peso do menino atuando para baixo. Então, de forma geral, o que nós temos quando ele anda para lá é o seguinte: força elástica atuando aqui, o peso do menino atuando aqui e o cavalete B e o A é como se deixasse de existir, porque ele não vai tocar na barra mais, porque o menino está andando para cá. O que antes, né, não tocava em B, agora não toca mais em A, certo? Dúvidas? Ele quer saber qual que é a distância do menino até o ponto A. Essa é a pergunta do exercício. Quando a barra não gira. Se a barra não gira, o somatório dos momentos aplicados na barra tem que ser igual a 0. Tudo bem? Dúvidas? Então, o peso do menino, o exercício já deu, 450. Precisa calcular o valor da força elástica aqui, sim ou não? Tranquilo? Mas ele já te deu K e X. Como que calcula a força elástica? K vezes X. Então, só tem que tomar cuidado aqui em reorganizar a unidade de medida, porque K está em Newton por metro e o seu X está em centímetros. Tem que passar isso daqui para metro vezes 0,4. Sim ou não? Dúvidas? Ou escrever, né? 40 dividido por 100. Ou 4 dividido por 10. 4 vezes 25 dá quanto? 100, né? 100 dividido por 10? 10. Tranquilo? Dúvidas? Então, o valor dessa força é igual a 10 newtons. Tranquilo até aqui? Então, agora que vocês têm a força-peso e a força elástica, dá para calcular o momento. Como que calcula o momento mesmo? Perfeito. Força vezes distância vezes o seno, mas como está tudo a 90 graus, seno é 1.
Então, o momento é igual a força vezes distância nesses casos. Ou seja, o momento da força-peso do menino tem que ser igual ao momento da força elástica para que não haja rotação. Sim ou não? Como que a gente vai calcular o momento da força-peso? É a força-peso e a distância que o objeto, no caso o menino, está do ponto de rotação, que é o ponto B. Qual que é a distância que ele está? Ó, daqui até aqui é 6, certo? O menino não está aqui? Daqui até aqui o final é 4. Qual que é essa distância aqui que ele está? É x, sim ou não? E aqui é quanto? 4 menos x, ou x menos 4 na verdade, né? Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? É 450 mesmo ou não está errado? O peso do menino. Ah, anotei errado. Beleza. Então, vai ser 400. Vou ficar aqui do lado. 400 vezes a distância que é x, sim ou não? Tem que ser igual. Qual que é o valor da força elástica? 10. Qual que é a distância que a força elástica está do ponto B? 4. 400x é igual a 40. X vale quanto? 40 dividido por 400? 0,1. Tudo bem? Essa é a resposta? Não. Ou seja, eu tenho que fazer a distância máxima. A distância máxima é 6 mais x. Sim ou não? Distância máxima é igual a 6 mais x. Portanto, 6 mais 0,1. Distância máxima é igual a 6,1 metros. Tranquilo? Dúvidas? Só a minha caneta que mancha esse quadro. Que mancha. Ah, tem que fazer maior força para apagar. Vamos lá, número 12, pessoal. Número 12 das polias, não é isso? Ah, essa daí é fácil, né? Quanto que dá, número 12, conseguiram? D de dado. É 0,08 metros, não é isso? 8 centímetros. Todo mundo conseguiu fazer? Dá para fazer? Tração é igual ao peso dividido por 2 vezes N. Sim, 1, 2, 3. Isso.
Então, o exercício número 12 está dizendo o seguinte: o sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, encontra-se em equilíbrio estático conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 newtons por centímetro e a força F na extremidade da corda é de intensidade igual a 100 newtons. Os fios e as polias iguais são ideais. O valor do peso do corpo X e a deformação sofrida pela mola são respectivamente. Então, como vocês fizeram? A gente viu nas nossas aulas que a gente trabalhou as polias que a força de tração que puxa o objeto para baixo utilizando polias móveis sempre vai ser o valor da força-peso dividido por 2 vezes N, onde N é o número de polias móveis associadas, certo? Dúvidas? Essa T é justamente a força de tração que vai puxar o objeto para baixo, que no caso o exercício diz para nós que é 100, certo? Então, para achar X, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber qual que é o valor da força-peso do bloquinho que está pendurado nessa última polia móvel que leva e puxa essa mola para baixo, certo? No caso, vai puxar para cima, tudo isso ela vai contrair. Certo? Então, primeiro eu tenho que achar a força-peso. Vou fazer 100 vezes 2 elevado a 3, porque eu tenho 3 polias móveis, certo? Tudo isso igual a força-peso. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 8. O peso é igual a 800 newtons, certo? Dúvidas? Agora que eu sei a força-peso, eu sei K, é possível calcular X. Não é isso? Como? Força elástica. De um lado você tem a força elástica, do outro você tem a força de tração na última polia. Certo? Eu poderia desenhar todas as polias, mas a última polia, que é essa daqui, você vai ter a força-peso de 800 newtons aqui, não é isso? Para sustentar, você precisa de uma força de tração aqui de 400 e aqui a força elástica de quanto? 400 também. Então, você sabe que a força elástica é igual a 400 e a força elástica calcula K vezes X, onde K é 50, certo? Então, vai ser 400, que é igual a 50 vezes X. O 50 vai para o outro lado dividindo, é isso? X é igual a 400 dividido por 50, que é a mesma coisa que 40 dividido por 5, que é igual a 8 centímetros. Tranquilo? Número 13. Vamos lá, mais um tempinho para vocês fazerem. O bloco decorre a distância AB, que é igual a 1,6, ao longo do plano com velocidade constante. Se a velocidade é constante, qual que é o valor da força resultante? 0. Desprezando-se o atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força peso, quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B, são respectivamente.
Como o exercício está falando que a velocidade é constante, nós temos um movimento uniforme. Movimento uniforme, a força resultante é igual a zero, certo? As forças responsáveis pelo movimento para cima do bloquinho é a força F e a PX, certo? Porque o objeto não se movimenta assim em cima do plano inclinado, só para cima. Não é isso? Enquanto o F ajuda ela a subir, PX atrapalha ela a subir. Tranquilo? Dúvidas? Bom, sabendo que a força resultante é igual a zero, eu sei que F é igual a PX. Sim ou não? Dúvidas? E o exercício disse que F é igual a 4. Qual que é a pergunta do exercício? O que ele está querendo saber? A massa e o trabalho da força-peso para elevar o objeto. O trabalho da força-peso vai ser o trabalho da força P de X, certo? E não PY ou P. Porque o objeto não se movimenta nem assim e nem assim. Ele só se movimenta na horizontal, ou seja, PX que é responsável pelo movimento. Correto? Dúvidas? Se a gente disse que F é igual a PX, que é igual a 4, como que calcula o trabalho? Não é a força vezes o deslocamento, a distância também? Vezes o cosseno? Só que como os dois estão apontados para o mesmo lado, mesma direção, mesmo sentido, o cosseno de zero é igual a 1, força vezes distância. Dúvidas? Qual que é o valor da força de PX, que é igual a F? 4, certo? Qual que é a distância? 1,6. Só é importante aqui, né? Vou até reescrever assim, para vocês se orientarem, né? Porque PX, apesar de em módulo ser igual a 4, é um vetor no sentido contrário. Sim ou não? Ou seja, PX é menos 4, certo? Vezes 1,6. Quanto que é 4 vezes 1,6? Menos 6,4 joules. É a resposta, a gente já acha o valor da resposta. Mas para achar a massa, basta abrir PX, sim ou não? PX é peso vezes... PX é o cateto oposto ou adjacente a 60 graus? Oposto. Então vai ser P seno de 60 graus, que é igual a 4. Certo? Obrigada, Nilton. Quem que é o peso, né? Massa vezes gravidade. O exercício deu que a gravidade é 10. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o resultado aqui é 4. Certo? Dúvidas? Aqui vai dar 5. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Assim como a raiz de 3. Reorganiza. Tudo bem? Então vai ficar massa é igual a 4 aqui dividido por 5 vezes raiz de 3. Sim ou não? A raiz de 3 não pode ficar embaixo, multiplica por 1. Raiz de 3 sobre raiz de 3, não é isso? Então, massa 4 raiz de 3, aqui vai dar 3, vezes 5, 15 quilogramas. Entenderam? Amores, terminem. Amanhã eu vou elaborar mais uma para nós, tá bom?